We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor. E quem saúda todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E agora convidamos a todos os nossos irmãos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por este privilégio de estarmos reunidos mais uma vez, juntamente com esta congregação virtual espalhada por todas as partes, e nós pedimos as bênçãos do Senhor em favor de cada um, de nós todos que estamos reunidos ao redor da Tua santa palavra, meu Pai. Pai bendito de misericórdia, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e também agradecemos ao Senhor pela vida, pela noite, pelo dia, pelo ar que respiramos, pelo alimento que comemos, pela água que bebemos, e por tudo nós damos graças ao Senhor.
E eu peço também a inspiração divina para continuarmos com esta programação, e não somente quem vai falar a palavra, mas quem vai ouvir também, que todos possamos estar sob a mesma inspiração do Espírito Santo, Senhor. Peço a cura em favor dos doentes, cada irmão, cada irmã que está enfermo, seja curado, seja libertado, cada criança, cada jovem, que seja liberto, Senhor. Deus de misericórdia, nós entregamos as nossas vidas em Tuas benditas e poderosas mãos. E assim vamos continuar com esse trabalho, certamente crendo na Tua graça, crendo na inspiração que o Senhor nos dará a cada um. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e Te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. A escritura que nós vamos ler será no livro de Salmos, capítulo 139. E nós vamos ler a partir do versículo 23. E enquanto os irmãos procuram nas suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado todos os dias, de segunda a sábado, através do nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. E nós oferecemos a todos os irmãos que desejarem ser participante de um dos grupos. Nós temos 3 grupos, então qualquer irmão, qualquer irmã que desejar participar de um deles, é só entrar em contato conosco. O nosso número para contato está na descrição do vídeo, e você não esqueça de colocar o seu nome para que então seja criado o teu contato. Também lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, os nossos cultos são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E o endereço é Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E agora nós vamos para a leitura bíblica conforme nós anunciamos. Versículo 23, Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Essa é uma oração muito maravilhosa e muito tremenda. Sonda meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda meus pensamentos, os meus caminhos, enfim, sonda minha vida, ó Deus, e vê se há um caminho mau, se há algum erro, alguma coisa, e ajuda-nos a consertar aquilo que não está certo em cada um de nós. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, agora nós vamos ouvir um belíssimo hino para o nosso enlevo espiritual. O hino que nós vamos ouvir chama-se A Voz do Clarim. Esse hino é interpretado na voz do cantor sacro Josué Barbosa Lira. Nós vamos ouvir esse louvor e depois que o fizermos,
voltaremos para a meditação da bendita palavra do Senhor, para o estudo da mensagem que está em apreço à liderança. Ouçamos então e meditemos. Longe de Deus eu andava, não tinha vida nem luz. Quando avistei o Calvário, me deparei com Jesus. Ó dia feliz de gozo, meu Salvador encontrei. Renunciei meus pecados, chorando, humilhado, a cruz abracei. Quando tocar a trombeta e a voz do clarim soar, abre-se ao véu celeste, Jesus, nosso Mestre, nos arrebatará. Pelo sangue do Cordeiro, redimido já estou. Jubiloso, alegre canto, porque Jesus me salvou. No mundo não há prazer, purificado já estou, pelo sangue do Cordeiro que lá no madeiro por nós derramou. Quando tocar a trombeta e a voz do clarim soar, abrir-se ao véu celeste, Jesus, nosso Mestre, nos arrebatará. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, receba essa adoração, esse louvor para a sua honra e glória. E agora nós estamos aqui com a mensagem liderança e estamos parados aqui no parágrafo 225 e nós vamos dar continuidade daqui em diante. Como se poderia fazer passar uma denominação pelo filtro de Deus? Como se poderia fazê-lo? Como poderia fazer passar uma mulher de cabelo curto por esse filtro? Diga-me, como se poderia fazer passar uma mulher que usa calça comprida por ali, quando lhe é uma abominação usar roupa de homem? Veja, o filtro de Deus a pegaria, ali não a deixaria entrar. Mas a igreja tem seus próprios filtros. Assim, digo que há um filtro do homem que pensa, que é a palavra de Deus, e satisfaz o gosto do homem santo. Isso mesmo, um homem santo, não um homem de igreja,
mas o gosto de um homem santo, porque é pura santidade. A inadulterada palavra de Deus, há um filtro do homem que pensa. E membro de igreja, eu o aconselho a usar esse. Ele está dizendo para os membros de igreja que são apenas meros religiosos, para que ao invés de usarem um filtro de uma determinada organização religiosa, que ele possa usar então o filtro de Deus, que é nada mais, nada menos que a palavra de Deus. Porque admite o mundo. O filtro da igreja, naturalmente, admite o mundo e a massa dele é morte. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. No jardim do Éden, o que causou morte e toda esta tristeza, toda mágoa, todo bebezinho moribundo, todo estertor de garganta, toda ambulância tocando a sirene, todo hospital, todo cemitério, foi porque Eva duvidou de uma palavra, não dela toda. Isto é, Eva não duvidou da Bíblia inteira, da palavra toda. Ela duvidou somente de uma palavra. Só a perverteu. Agora, Deus disse lá que o homem devia guardar toda a palavra de Deus. Agora, isso foi no começo da Bíblia. No meio da Bíblia, Jesus veio e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não apenas parte delas, cada uma. Então, ele está frisando que nós, como filhos de Deus, não viveremos eternamente somente por uma palavra, ou algumas palavras de Deus, mas sim por toda a palavra de Deus. No final da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, Jesus dá testemunho de si mesmo. A revelação da Bíblia é Jesus Cristo. E ele disse: qualquer que tirar uma palavra daqui, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Agora, se passar por esse filtro do homem que pensa, quando sair daí, você terá o gosto de um homem santo. Isso, terá um gosto santo. Irmã, você que usa essas roupas, pense nisto. Você diz: sou virtuosa ao meu marido, sou virtuosa ao meu namorado, sou uma moça virtuosa, mas e quanto àquele pecador que olhou para você? Quando ele responder por adultério, quem o cometeu, veja você, será culpada. Veja, isto escrito na palavra, assim é. Está vendo? Seja uma mulher que pensa, seja uma que pensa. Você pode dizer, talvez, bem, e se realmente for assim? Ele disse isto:
e nem uma palavra pode falhar. Está vendo? Um homem de projeção me disse não faz muito tempo. Chamou-me ao seu quarto, disse: vou impor-lhe as mãos, irmão Brana. O irmão está arruinando seu ministério, pregando tais coisas. Eu disse: qualquer ministério que a palavra de Deus arruinar, deve ser arruinado. Estão vendo? Ele disse: vou impor-lhe as mãos. Disse: o irmão foi enviado a orar pelos enfermos. Eu disse: o irmão crê nessas coisas? Ele disse: não, mas não é nossa função. Eu disse: é função de quem então? Estão vendo? Bem, ele disse: é função do pastor. Eu disse: olhe para a congregação. Isso mesmo, estão vendo? Cada ano eu passo pregando essas coisas e penso, certamente que entendem. Volto no ano seguinte e há mais do que nunca. Estão vendo? Isso mesmo mostra que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A liderança é o Espírito Santo, amigo. Ele o conduz e guia em toda a vereda. Quando vier aquele Espírito Santo. Muito bem, o profeta disse que esse senhor, esse irmão, o chamou em seu quarto e disse: irmão Brana, eu preciso fazer uma oração pelo senhor, para que o senhor se converta, para que o senhor deixe de ser dessa maneira que é e pare de pregar essas coisas tão duras para com as mulheres, para com os homens e assim por diante. E ele disse: eu passo em um ano e prego nas igrejas isso que eu estou pregando. Quando eu volto no ano seguinte, o que aconteceu? A igreja se converteu? Não. A igreja está pior do que antes. É isso que ele está dizendo aqui. Então é preciso que se tenha uma liderança. E ele disse: o Espírito Santo. Agora pense nisto. Use o filtro do homem que pensa, que é a Bíblia. Não o seu credo, não a sua igreja. Você estará perdido. Use o filtro do homem que pensa. Foi onde aquele rapaz não pensou. Ele usou o filtro da igreja, ele se tornou popular, um grande homem, mas no inferno ergueu os olhos, estando em tormento. Agora, use o filtro do homem que pensa. Jesus Cristo, a palavra. Então, Jesus Cristo é a palavra. Então, devemos usar a palavra como o filtro de nossa fé. Você desejará o gosto de uma pessoa santa, porque ele o satisfará. Se tem o Espírito Santo em você, ele o satisfaz. Se o Espírito Santo não está aí, você diz: bem, não acho que faça diferença. Olhe o que você fez ali. A mesma coisa que Eva fez. Você está de volta ao mesmo lugar. Agora, vamos um pouco mais adiante. Agora vamos tomar
deixar aquele homem lá, que não usou o filtro do homem que pensa, ele se recusou a aceitar a liderança de Jesus Cristo para a vida eterna. Agora, consideremos outro jovem homem de negócios, rico, um governante com a mesma oportunidade que este homem teve, e aceitou isto, aceitou a liderança de Cristo. Agora, há dois na Bíblia de quem vamos falar. Aquele, nós vemos que rejeitou isso. Agora, consideremos este homem, outro jovem homem de negócios, rico e governante, e ele aceitou a liderança. As Escrituras nos falam sobre este homem. Se quiserem anotar, em Hebreus, capítulo 11, versículo 23 ao 29, Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes os maltratos de Deus, tendo por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que todos os tesouros do Egito. Então agora ele está fazendo a comparação de Moisés e o jovem rico dos dias de Jesus. O jovem rico dos dias de Jesus saiu triste e recusou-se a aceitar a liderança da palavra de Deus. Agora Moisés, sendo filho da filha de Faraó, ele recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó para seguir e obedecer às palavras de Deus, e mesmo perdendo os tesouros do Egito, ele alcançaria o melhor para si. Vejam, ele aceitou a vida eterna, Moisés. Teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que todos os tesouros que o mundo tinha. Moisés teve isso por maior. Agora, este homem rico, não. E Moisés era um jovem governante, rico, prestes a se tornar faraó. Ele era filho de Faraó e herdeiro do trono, e olhou para o impossível, um bando de amassadores de barro, um bando de escravos, mas pela fé viu a promessa de Deus através da palavra, que seu povo seria peregrino em terra alheia por 400 anos, mas seria tirado com mão forte, e teve isto, aleluia, por maiores riquezas do que todos os tesouros do Egito, porque deixou o Egito sem saber para onde ia. Ele foi conduzido por Cristo. Ele deixou. Ele estava com o pé no trono e poderia ter sido o próximo faraó do Egito, mas teve por maior o vitupério de Cristo, o vitupério ser chamado de estranho, ser chamado de fanático, ficar com os amassadores de barro e os fanáticos, porque viu que a hora que a Escritura prometeu cumprir-se,
estava lá. Então, igreja, acorde, não pode ver a mesma coisa hoje. A hora que foi prometida estar sobre nós, tenham por maiores riquezas o vitupério de Jesus Cristo do que todo o companheirismo de qualquer coisa. Se requerer pai e mãe, igreja, qualquer outra coisa, sigam a liderança do Espírito. Vamos seguir esse Cristo um pouco, este Moisés um pouquinho, que fez isto. Vamos observar sua vida primeiro, quando ele aceitou assumir o vitupério de Cristo e deixar sua instrução, deixar toda a sabedoria. Ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e toda a sua popularidade, seu trono, seu cetro, sua realeza, sua coroa. Ele rejeitou tudo e este outro queria isso e rejeitou Cristo. E este homem rejeitou isto e aceitou Cristo. Então a diferença entre os dois, o jovem rico e Moisés, que também era um jovem rico. E rapidamente, o que aconteceu? Ele teve de se separar. Aleluia! A palavra significa louvai ao nosso Deus. É pena estarmos esquecendo. Ele rejeitou os tronos e a popularidade. Ele poderia ter tido moças, as esposas, as centenas. Ora, o Egito dominava o mundo estava a seus pés e ele era herdeiro de tudo. Mas, ao olhar na Escritura e ver o dia em que estava vivendo, e sabia que algo nele, aquela semente predestinada de Deus, entrou em ação. Não me importa quão popular você possa ser, ou como isso possa ser, você pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser isto, aquilo, ou aquilo outro, mas se aquela palavra de vida eterna, pela palavra de Deus, foi pré-ordenada em você, e você vê que o negócio está próximo, entra em ação, manifestando-se assim, aleluia. O irmão Branham estala o dedo várias vezes, começa a se manifestar, começa a entender isso. Amém. Chegamos aqui ao parágrafo 255 e agora nós vamos ter um minuto de oração em favor uns dos outros, e eu convido a todos para orarmos juntos agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia que está nos céus, em nome de teu santo Filho Jesus Cristo, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, como nós lemos na tua palavra. Sonda-nos, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau, e limpa-nos de todos os males, e ajuda-nos, ó Pai, a aceitarmos a palavra verdadeira.
Ó Pai, e eu peço a bênção em favor de todos os teus filhos, a cura divina em favor de todos os enfermos, que o Senhor dê a libertação completa, que os lares sejam libertos dos males, das perturbações malignas, que os demônios se afastem, saiam das vidas das pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agora, pedindo e agradecendo, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final da apresentação de hoje. Se Deus nos permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.